Esta enorme manifestação de hoje está em debate neste jornal. São convidados José Gomes André, professor universitário, e Marco Marques, do Movimento Precários Inflexíveis. Muito boa noite a ambos, agradeço desde já a vossa presença. De facto, há qualquer coisa que une todas as pessoas que saíram hoje à rua, que é precisamente esse descontentamento político. Sim, é verdade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aos Precários Inflexíveis para participar neste programa, e eu acho que hoje estamos presentes a maior mobilização que houve desde 1975. Isto é uma mobilização a nível nacional, não é só local, não é só em Lisboa e no Porto, mas temos pessoas, para já não temos 70 mil pessoas em Lisboa, mas cerca de 300 mil pessoas em Lisboa. Temos 80 mil pessoas no Porto, temos 1.500 pessoas em Braga, temos 1.500 pessoas em Viseu, temos 1.000 pessoas em Coimbra, temos 3.000 pessoas em Faro, temos Ponta Delgada, temos São Miguel, temos por todo o país, há uma mobilização enorme de pessoas. Quer isto dizer qualquer coisa? Quer isto dizer qualquer coisa. Eu acho que estes números devem fazer pensar as pessoas que têm tomado estas últimas opções políticas nestes anos. O PEC 1, o PEC 2, o Orçamento de Estado. No dia anterior à manifestação é apresentado um plano de estabilidade e crescimento, o PEC 4, e isto, você estava a falar na expressão de qualquer coisa que une estas pessoas, e isso está muito claro na iniciativa que foi convocada a partir do Facebook, como toda a gente sabe, daquelas 4 pessoas que hoje estiveram na manifestação ao lado em Lisboa. Era muito claro o manifesto destas pessoas, deste grupo de pessoas, que é ver um sinal político de que as pessoas estão fartas de precariedade, estão fartas desta instabilidade nas suas vidas, estão fartas de contratos a prazo, estão fartas de falsos recibos verdes, estão fartas de não poderem sair de casa dos seus pais. E hoje os pais das pessoas estiveram a acompanhar as pessoas esta manifestação. Não foi apenas uma manifestação de jovens. Esta não foi só a geração Arrasca, peço desculpa, que saiu à rua, foi todo um país que saiu à rua, porque toda a gente... Estão solidárias, as restantes gerações estão também solidárias com... Estão solidárias porque não são apenas os jovens a sentir a austeridade na pele, são a austeridade e as políticas laborais que cada vez cortam e cortam mais direitos. Nós há muito tempo que já percebemos que a precariedade não é uma proposta apenas para a geração mais jovens, foi a geração a quem essas políticas chegaram mais cedo a partir dos novos contratos modernos que foram feitos nas últimas décadas, mas sim é uma proposta para toda a classe trabalhadora em Portugal. E muitas pessoas estão a sentir isso já quando vão para o desemprego, e depois quando voltam ao seu local de trabalho deixam de ter um contrato a termo e passam a ter um contrato a prazo, ou passam a estar contratadas por uma empresa de trabalho temporário que é responsável por uma enormidade de contratos precários em Portugal. E não são só os jovens que estão a sentir a precariedade, mas é sim toda a sociedade portuguesa que está a sentir a precariedade hoje em dia na pele. Marco, como é que se explica a esta geração, precisamente aquilo que dizia o José Gomes André, que um curso superior não é necessariamente um caminho para um emprego e para uma vida estável? Eu acho que um curso superior deve, antes de mais, ser um direito de qualquer cidadão em Portugal, para não haver uma diferenciação entre as pessoas que têm direito a fazer um curso superior e as pessoas que não têm direito a fazer um curso superior. Acho que a educação deve ser universal, acho que não deve haver propinas que impeçam as pessoas de concluir os seus estudos, e permitir que todas as pessoas estejam no mesmo campo de oportunidades depois quando acabam a sua formação para ficarem empregadas onde seja possível. O que eu acho é que há um problema hoje em dia, que é as próprias pessoas que saem da universidade com empregos, com cursos superiores, vão cair depois na precariedade, mesmo que estejam a exercer o seu trabalho na sua área de formação específica. Ou seja, hoje em dia a faculdade já não dá direito a emprego, mas também dá direito a emprego precário. Ou seja, uma pessoa sai da faculdade e torna-se um precário, e já não há essa ideia de, quando saímos da faculdade, vamos ter um emprego estável. E isso é a nossa grande questão, que é a questão de direitos para todos os empregos que haja, desde a caixa de supermercado até ao engenheiro que trabalha... Mas concordará que o paradigma mudou no sentido de que já não há empregos para a vida? A sociedade é muito mais mutante nesta altura?
Eu concordo que a pessoa possa não estar a fazer o mesmo emprego toda a sua vida. Uma pessoa não tem de ser a mesma coisa toda a vida, estar sempre a fazer a mesma coisa. O que eu concordo é que a pessoa, quando está empregada, tem de ter uma relação em que é reconhecido que a parte mais frágil é o empregado e a parte mais forte é o empregador. Tem de haver esse contrato entre as duas pessoas. E tem de haver direitos para a pessoa mais frágil. Tem de haver direitos de trabalho esses direitos têm de estar consagrados. Agora, não vão enfiar para cima das pessoas todos os riscos que decorrem das empresas, não é? Eu concordo. É isso que acontece? É isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia as pessoas que são contratadas não por critérios, são contratadas apenas por critérios económicos, ou seja, vejamos o que aconteceu na Ground Force, por exemplo, há pouco tempo em Faro. As pessoas foram despedidas, tinham contratos estáveis, foram todas despedidas, hoje em dia estão a voltar a contratar quase o mesmo número de pessoas por contratos a prazo. Para quê? Para poderem jogar com as pessoas, estão a jogar com a vida das pessoas o trabalho que a empresa tem. Ou seja, estão a aumentar a margem de lucro da empresa porque podem desbaratar pessoas consoante as necessidades da empresa e estão a transferir os próprios riscos que a empresa tem de enfrentar para cima dessas pessoas. E estão a destruir a vida a centenas de pessoas que foram contratadas agora. De quem é a culpa? Quem é que protege este tipo de comportamento? A culpa é das últimas políticas que têm vindo a ser seguidas nos últimos anos pelos governos. Veja-se o Código de Trabalho de Bacon Félix, que aumentou a flexibilidade, que aumentou o número de tempo que os contratos a prazo podem ser renovados. Mesmo estas últimas políticas dos planos de austeridade, diminuir o período de desemprego, o período que uma pessoa tem de descontar porque não é uma prestação social. As pessoas contribuíram para depois terem, num momento de grande dificuldade, uma pessoa quando está desempregada, não é um capricho estar desempregado e precisa de apoio para conseguir, durante esse tempo, conseguir encontrar uma nova oportunidade de trabalho. E as políticas têm vindo a ser seguidas pelo Partido Socialista em acordo com o PSD neste centrão que se criou agora para aplicar a austeridade, todas as políticas têm sido feitas nesse sentido. Têm sido feitas no sentido de cortar direitos nos trabalhadores, diminuir a despesa nas prestações sociais e nas prestações que decorrem de contribuições dos próprios trabalhadores e quando o resto das contribuições deixam de ser taxadas ou o resto das pessoas não contribuem da mesma forma para a crise, como eles dizem, que é a chantagem hoje em dia. Defendem-se os jovens lutando por mais ciência, como aquilo que fizemos ao longo destes 6 anos, investindo na educação, como aquilo que fizemos ao longo destes 6 anos, investindo nas energias renováveis, como aquilo que fizemos ao longo destes 6 anos. Eu compreendo muito bem as ansiedades e os problemas dos jovens. Compreendo muito bem. E é por isso que nós fazemos o nosso melhor para responder a esses problemas. Compreendo que tenham que se manifestem e que exprimam tantas vezes a sua frustração. Sou o primeiro a reconhecer isso. O acesso dos jovens ao mercado de trabalho não é aquilo que nós desejaríamos. Mas isso faz-se atuando e defendendo o nosso país. Marcos, são declarações do Primeiro-Ministro ontem à noite em Bruxelas. Como é que reagirá José Sócrates depois de olhar para estes números desta manifestação? Bom, a minha esperança é que o Primeiro-Ministro não reaja da mesma forma como reagiu em Bruxelas, onde percebe que há uma mobilização concreta, mobilização de jovens por motivos concretos, contra a precariedade, contra a falta de direitos no trabalho, e venha falar de investimentos na ciência e investimentos nas energias renováveis. Eu acho que isto é um discurso completamente aliado do que se está a passar e um discurso que quer assobiar para o lado. É um discurso que pensa que estas manifestações têm de existir porque tem de haver um certo extravasar, não é? São jovens, tem de haver um certo extravasar, não é? Mas não, os jovens que hoje estiveram na rua são jovens que sentem todos os dias a precariedade e sentem todos os dias as medidas que este Governo está a aprovar. As medidas deste Código Contributivo, por exemplo, que foi aprovado num Orçamento de Estado, que aumenta a taxa social única para 29,6%, aumenta a taxa social única e, além disso, é um Código Contributivo aliado também dos próprios rendimentos dos recibos verdes e que trata os recibos verdes, todos os falsos recibos verdes, como se fossem um contrato normal com todos os direitos
de um contrato. O que eu acho que José Sócrates devia fazer era deixar de subir para o lado e perceber bem o que é que leva estes jovens a manifestar-se. E estes jovens, e não só, querem consequências já. Nós queremos já consequências desta manifestação, porque há outras manifestações que vão existir. Dia 19 de março há uma nova manifestação, desta vez convocada pelos sindicatos, mas acho que desta vez as pessoas, depois desta primeira experiência coletiva, acho que podem engrossar também essa manifestação, que também contra as injustiças, e depois há o 1º de maio, já daqui também a pouco tempo, que todos os anos, desde 2007, há uma manifestação também de precários, que é o May Day, que está a começar a ser organizada, e acho que este protesto, que também recebeu milhares de propostas de jovens que, por vontade dos organizadores do próprio protesto, pediram às pessoas para preencherem folhas A4 para depois enviar à Assembleia da República, vão ser entregues para alertar os políticos para estes problemas. Eu acho que nós precisamos de consequências já deste protesto e, por isso, vamos comunicar aos responsáveis pelas políticas que têm de olhar e resolver o problema da precariedade, que não é um problema que resolve por decreto, mas é um problema que tem várias facetas, mas que tem de ser resolvido, e este caminho das políticas tem de ser invertido.